Então, vamos ver. Dá ok no meu áudio. Ixi, Maria, não vai. Coisa. Então, vamos esperar entrar aqui o primeiro, né? Bom, gente, então é o seguinte. Como eu estava falando, algumas coisas acontecem que dificultam as nossas mudanças, né? E a gente costuma chamar isso de armadilhas da mente, né? Que boicotam a nossa evolução pessoal. Por quê? Porque a mente nos engana, né? Ela mente para nós. E é perfeitamente compreensível essa afirmação habilidosa nas artes de enganar. E por isso ela usa suas muitas mãos. As mãos mais habilidosas e as mais perigosas da mente são 10 e cada uma tem um nome. Então nós vamos falar sobre essas 10 mãos que impedem a nossa evolução pessoal, boicotam a nossa evolução pessoal quando a gente quer mudar, para que a gente veja a vida de uma outra maneira, se relacione de uma outra maneira, para que não sintamos tantos sintomas assim, porque a síndrome do pânico, os nossos sintomas são do nosso emocional, embora sejam fisicamente sentidos, né? As pessoas costumam falar, mas fisicamente a taquicardia, a falta de ar, formigamentos, tonturas, enjoos, etc. Sim, é tudo físico, mas é provocado pelo nosso emocional. Então, a primeira delas aqui que a gente vai conversar, está difícil, né? É o oportunismo. Nós aqui trazemos algumas reflexões, né? Não significa que todo mundo é oportunista ou que seja oportunista de mais ou de menos, né? É só para refletir. Será que eu tenho isso? Será que o fato de ter isso está me impedindo de evoluir pessoalmente, de me conhecer de verdade para que eu consiga mudar os meus relacionamentos e não entre mais em conflitos, né? Então, olha aqui, cuidado com o oportunista, né? Você vê, um está pescando, o outro está pescando o peixe que já pescado, né? Então, o oportunismo é uma mão que nos tira a capacidade de usarmos as nossas próprias habilidades e faz com que usemos pessoas para tentarmos chegar onde queremos. E isso é um problema que impede a sua evolução. Por quê? Porque você, em vez de usar as suas qualidades, as suas habilidades para vencer na vida, você começa a usar a de outros, né? Então, oportunistas vivem de oportunidade que o identificam, aproveitando o sucesso ou do fracasso de outros para que, de alguma forma, possa obter vantagens sobre tais situações. Sua meta sempre será se dar bem. E não importa se é em momentos difíceis, de dor ou são momentos alegres, o que ele quer de uma pessoa é apenas um espaço onde não precise de esforço algum para obter algo. Atrás do oportunista pode estar uma pessoa insegura, que não se valoriza, ela não conhece os talentos que tem. Então ela parte para ser oportunista, ela parte para aproveitar o sucesso dos outros, né? O que os outros fazem e ela meio que chupinza a pessoa, né? Ela suga uma pessoa e como se fosse realizações dela, né? Os oportunistas emocionais invadem o coração de alguém quando este se encontra carente e ferido, fazendo promessas e planos, e quando obtêm o que querem, somem sem deixar rastros. Os que se fazem de amigos que nos rodeiam, não pela amizade, mas pelo que proporcionamos a ela com nome, lugar, bens, oportunidades que ela se julga incapaz de obter por si mesma. Tanto ser oportunista como se relacionar com oportunistas traz atraso na nossa evolução pessoal. Porque nós não nos realizamos e a gente não consegue sentir o valor que a gente tem, né? E a gente não consegue descobrir os nossos talentos, porque a gente está sempre aproveitando a chance e a realização do outro. O que eu consigo tirar isso aqui?
Então, a segunda mão que nos atrapalha sempre na mente, medo, né? O medo é o que nos prende, sugerindo perigo, fazendo-nos dar um passo para trás, quando decidimos ir de encontro à realização dos nossos anseios. Então, o primeiro é ser oportunista ou se relacionar com oportunistas, e o segundo é o medo. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. Então tem como se fosse uma crônica aqui da Karen Barbosa Ferreira, né, falando sobre o medo. Às vezes o medo nos impede de conseguirmos coisas que nos fariam muito felizes. Por receio de não conseguirmos, deixamos de tentar. Por medo de sermos rejeitados, deixamos de falar. Por medo de perdermos, deixamos de apostar. Enquanto o tempo vai passando e levando as oportunidades, e a gente vai se esquecendo dos nossos propósitos, dos nossos sonhos, e nos conformando com o pouco que conseguimos e com o muito que deixamos de conseguir. Vamos deixando de lado todos os planos que tivemos um dia de ser feliz. Tudo isso por medo de arriscar. Se a vida é um jogo, por que não jogar? Se temos a chance de conseguir, por que logo pensamos que as coisas vão errado, ao invés de dizermos para nós mesmos que se não der certo, ao menos poderemos olhar para trás e dizer que tivemos a coragem de tentar. Coragem não é não ter medo. Coragem é enfrentar o medo. Coragem é saber que podemos falhar, mas mesmo assim colocar o nosso na reta, porque vale muito mais a pena ganhar. Mas é totalmente possível ganhar sem arriscar. Arrisque-se, erre, acerte, isso é viver. Então, não tem jeito, é impossível a gente não errar. Todos nós temos muito medo, aliás, nós estamos falando, né, de transtornos de ansiedade. Todos eles são bem baseados no medo. A terceira mão é a inveja. A inveja também é um atraso na nossa vida, né? Porque nos impede de evoluir. É a mão que nos empurra para baixo, que nos leva a fazer comparações, que nos faz perder quando nos comparamos. Ela anula nosso autoapoio. A inveja é a amargura que se sofre por causa da felicidade alheia. Então se perde muito tempo invejando. Por quê? Porque nós nos comparamos com as outras pessoas. E normalmente, quando a gente se compara, a gente perde, porque a nossa autoestima é muito baixa, então a gente se compara e se acha sempre menos. Então o psicoterapeuta José Luiz Cano afirma que o indivíduo invejoso é um ser insatisfeito, seja por imaturidade, repressão, frustração. No geral, essas pessoas sentem, consciente ou inconscientemente, muito rancor contra os outros que possuem algo que elas também desejam, mas que não podem ter ou não querem desenvolver. Seja beleza, dinheiro, sexo, sucesso, poder, liberdade, amor, personalidade, experiência, felicidade. É por isso que o invejoso, ao invés de aceitar suas carências ou perceber seus desejos e capacidades e assim desenvolvê-los, odeia e deseja destruir todas as pessoas que, como um espelho, lembrem-no da sua privação. Em outras palavras, a inveja é a raiva vigorosa do impotente, que em vez de lutar por seus anseios, prefere eliminar a concorrência. A inveja tem inúmeras formas de expressão. Você pode expressar sua inveja com críticas, ofensas, dominação, rejeição, difamação, agressões, rivalidade, vinganças. Lembre-se, a inveja faz mal para quem inveja e não para a pessoa invejada. Porque ninguém tem o poder de nos prejudicar, a não ser que estejamos na vibração do mal, do julgamento e da inveja negativa. Portanto, é bom eliminar a inveja. Para eliminar a inveja, você elimine a sua comparação. Você viva a sua vida, desenvolva os seus talentos, as suas qualidades, em vez de ficar comparando com outras pessoas.
porque essa é uma mão que nos puxa para baixo também. A quarta mão seria a hipocrisia, né? É aquela mão que desenha a crença de que falsas palavras de afeto e falsos sorrisos de compreensão nos darão a garantia de que sempre poderemos usar e abusar daqueles que acreditam em nós. A hipocrisia é muito complicada, né? Olha, pai querido, e na realidade o que você não está sentindo é isso, né? A parte, é isso, quebrei a cara com isso. Olha, é por isso que eu falo que a gente traz aqui uma reflexão apenas, né? Porque se você descobrir, se você se autoanalisar e descobrir que você tem essas coisas, né? Num nível maior ou menor, não importa, mas se você se conhecer, você pode eliminar isso daí e você pode ser feliz e eu garanto, elimina muito sintoma, porque muito do que a gente sente nos transtornos de ansiedade são por causa desses... já aprendi, já arrancou. Então, são por causa de... A gente perde muito tempo com esse tipo de coisa, em vez de viver a própria vida, né? E ter bastante qualidade naquilo que a gente faz, que é nosso. Então, a hipocrisia é a falta de si mesmo, né? Hipocrisia significa fingimento, falsidade, fingir sentimentos, crenças, virtudes, que na realidade a gente não possui. O hipócrita é alguém que oculta a realidade através de uma máscara de aparência. São as pessoas que representam e que fingem comportamentos. A hipocrisia também é usada num duplo sentido, quando alguém acredita que cabe a um grupo normas morais e para o outro grupo caberiam outras normas morais. Um hipócrita muitas vezes finge possuir boas qualidades para ocultar os seus defeitos e por isso é também conhecido como uma pessoa dissimulada. Então isso aqui nada mais é do que vestir uma máscara, né? Você apresenta uma pessoa que não é a sociedade e depois fala assim, não sei se as pessoas gostam de mim. Como que vai gostar se as pessoas nem sabem quem é você, né? Porque você está atrás de todas essas coisas em vez de ser quem você é de verdade, né? Perdi 2 anos da minha vida por ter medo. O medo, não existe remédio para medo, gente. Os remédios são para os sintomas, né? Ele diminui a taquicardia, diminui a falta de ar, diminui tremedeiras, e etc, etc. Mas não faz nem corajoso. A não ser que você, sei lá, a bebida pode fazer você ficar temporariamente corajoso, uma droga qualquer ilícita aí pode fazer você ficar corajoso momentaneamente, mas não é você. Não está te dando coragem de verdade, entendeu? Porque você está fora da sua consciência, então não adianta. Então a quinta mão seria a preocupação. Essa tem extrema habilidade para pintar de negro tudo aquilo que esperamos do futuro. Ela nos rouba a fé e a segurança de que tudo está sendo cuidadosamente amparado pelas mãos do poder universal. Eu coloquei poder universal aqui porque eu não sei a crença de vocês, né? Não sei se a pessoa acredita em isso, não. Mas nós somos parte dessa unidade do mundo, enfim, né? E algum cuidado, porque por mais que se queira admitir que você dirige o seu próprio destino, você não consegue controlar tudo, né? Aliás, você faz por controlar e, aliás, controle é um dos problemas de quem tem transtorno de ansiedade, é querer ter controle sobre tudo, o que é impossível, né? Tem muito pouca coisa que a gente pode ter controle, a gente não consegue nem fazer chover, que São Paulo está precisando de água, né? E nós dependemos da natureza. A preocupação estabelece uma relação forte com a ansiedade, incluindo ainda pensamentos e imagens de fúria. Isso é o mesmo que dizer que nos preocupamos com coisas que tememos vir a acontecer. Então, para lidar com a preocupação, você precisa entender que preocupar-se não resolve problemas, as atitudes sim. Aceitar a incerteza. Não existem certezas absolutas. O pensamento nem sempre é a realidade.
Quando você se preocupa, você negativamente amplia tudo, né? De uma forma negativa. Então, não é a realidade. Preocupar-se demasiado pode ser característica da sua personalidade. Ideias de que o fracasso é inaceitável. Todo mundo fracassa em alguma coisa. Aliás, não gosto da palavra fracasso. Na realidade, se você passou por uma experiência que não deu certo, então é um aprendizado, né? Você sabe que daquela maneira não dá certo. Sexto, abandone o controle. Nós não temos controle das coisas. E não tenha altas expectativas, porque quanto mais expectativa você põe, mais frustrado você pode ficar quando não dá certo. Preocupar-se é encontrar soluções para algo que nem sabemos se irá acontecer. Então, é mais fácil, mais produtivo dar com a realidade, né? Do que ficar fantasiando, botando muitas expectativas e preocupar-se. O sexto é o orgulho. O orgulho, a gente já falou tanto em orgulho aqui, existem orgulhos de todas as maneiras, eu vou citar algumas aqui, porque o orgulho, para mim, é 90% do impacto que você tem na sua evolução, né? Muito se deixa de fazer por orgulho. E muita bobagem a gente faz exatamente por causa do orgulho. É a mão que mais põe dor em nossa vida. É ela que retém a mágoa e o desejo de vingança. Ela nos engana a ponto de nos levar à ilusão de que somos intocáveis. Os únicos que nunca podem ser machucados, que sempre devem ser poupados. Ela suga a nossa humildade. Às vezes a gente fala que a pessoa é orgulhosa porque ela é mimada, né? Quando você é mimado, você se julga intocável, você acha que o mundo tem que funcionar para fazer você feliz. E isso não funciona. O orgulho e o ego caminham, né, juntinhos. Então, todo tipo de orgulho nos faz sofrer. Por exemplo, o melindre, né, que é o orgulho da mágoa. É aquela coisa, não pode falar nada para você que você se melindra, né? Você fica magoado, quer dizer, a pessoa não pode nem te ajudar, né? Porque se ela falar alguma coisa que você não gosta, você já fica melindrado. Arrogância é o orgulho do falso superior, né? Tem pessoas que se acham, mas é falso, né? Esse achar é falso, superior aos outros, né? Porque nós somos iguais em direitos, né? Nós somos uma raça. O ser humano, ele é individual, ele é diferente um do outro, mas nós somos pessoas, nós temos os mesmos direitos, ou pelo menos temos que lutar por isso, né? A vaidade é orgulho do que se imagina ser. A vaidade faz sofrer muito, porque você, sabe, você usa o status, aquilo que você tem no momento, para definir aquilo que você é, e você não, né? A vergonha é o orgulho da baixa autoestima, né? Que as pessoas que têm fobia social, que têm timidez patológica, né? Elas têm muita vergonha de se expor, de mostrar que não sabe, ninguém sabe tudo, né? Você pode aprender. E isso daí faz que esse tipo de orgulho, vou jogar no lixo logo, né? Porque para enfrentar a vida, você precisa se livrar da vergonha. Orgulho da autoproteção, viver na defensiva, se ofende com facilidade, é quase que a mesma coisa que o melindre, né? O inacessível, a pessoa que não aceita ser corrigida ou confrontada com qualquer coisa. Eu conheço gente assim, não sei se vocês conhecem gente assim, ela se julga lá, né? Aquela coisa lá que ninguém pode reprovar, ou condenar, ou corrigir, nada. Aquele que quer ser o centro das atenções, né? O orgulho da rebeldia, não respeita a autoridade, não respeita pessoas, ele acha bacaninha ser o rebelde sem causa. O orgulho espiritual, são os detentores das verdades e informações divinas.
Não sei se vocês já ou são ou já tiveram pessoas desse jeito perto de vocês, né? Que nada que você for discutir, eles sabem mais. E às vezes nem é só no campo divino, de religião. Mas aqui, preconceito, olha, estou falando do orgulho aqui, eu não estou gostando, né? O orgulho das concepções, a indiferença é o orgulho da sensibilidade. Até isso é orgulho, gente. A indiferença, a pessoa fica indiferente ao que você sofre, ao que você é, ao que você faz. Isso aí porque tem orgulho, né? Desprezo é orgulho do entendimento, a inveja é orgulho perante vitórias alheias. Até a falsa modéstia, né, que é o orgulho da humildade artificial. Dissimulação é orgulho das aparências. Contrário do orgulho, gente, é modéstia, que é a ausência da vaidade em relação ao próprio valor. Né? Não é a humildade que é o contrário do orgulho, mas uma modéstia verdadeira, né? Porque até aquelas pessoas falam assim, eu não sou nada, eu não quero nada para mim. Pode ser uma modéstia falsa, né? Sétimo é a chantagem, né? A chantagem é uma estratégia usada para obterem o que pretende, manipulando seus sentimentos, induzindo-lhe sentimentos de culpa, pena e remorso. Somos todos manipuladores, em menor ou maior grau. Somos todos manipuladores. Então, muitas vezes, usa doença para manipular pessoas, para chamar a atenção. E isso é muito complicado, porque você fica ali querendo ter a doença, você fica apegado à sua doença, à sua condição de vítima, aos problemas que você tem. Por quê? Porque se você se descartá-los, você não vai ter mais como manipular as pessoas. Então, a chantagem é uma forma desleal de persuadir outra pessoa a agir de uma determinada forma, fazendo chantagem através dos seus sentimentos e emoções. Fazem uso dessa manipulação pessoas que se sentem incapazes, não se sentem merecedoras e usam ou querem obter amor e atenção de qualquer maneira. Né? Você era assim, mas olha, eu diria o seguinte, não é por má fé, é por mau entendimento. É para isso que nós fazemos essas reuniões aqui, trazemos essas reflexões, que é para você está agindo assim. Isso atrapalha a sua vida, te traz um atraso emocional, te deixa mais tempo dentro da sua doença, e nem sempre é por má índole, né? Não é por mau caratismo, nada, é porque você não entende que se você fizer isso aí, vai ser melhor para você. Você faz porque você se sente, muitas vezes, incapaz de conseguir de outra maneira. Oitava é a cobrança, né? É essa mão que nos furta o prazer de fazer o que gostamos, quando e para quem queremos. Existe uma cobrança externa e interna, não sei qual a pior. Né? Muitas vezes a interna é até pior do que a externa. Não podemos perder o bom senso, o limite das coisas. Exigir um pouco de si é normal. Afinal, quem nunca se cobrou por algo? É preciso estabelecer limites, regras na nossa vida para evitar essa autoprovocação ruim que fazemos, evitar que o eu duvido e eu tenho que ser mais, tem que, passem a virar leis, eu coloco lá, se livre dos tem que da vida. Porque a maioria das pessoas que sofrem de síndrome do pânico ou qualquer transtorno de ansiedade acham que tem que fazer algo, tem que estudar muito, tem que ser melhor nisso, naquilo, tem que ir na festinha da família, tem que achar a filhinha do vizinho bonita, tem que seguir uma determinada religião, que está na vida da pessoa. O perfeccionismo exagerado nos afasta das pessoas à medida que queremos que elas se tornem como nós. E depois nos isola de nós mesmos, chegando ao ponto de que errar nunca será uma opção a ser aceita.
Então, nós usamos o perfeccionismo para nos cobrar, para que a gente seja perfeito, que a gente não erre nunca, que tudo seja maravilhoso, e a gente exige isso das pessoas, e a gente acaba afastando as pessoas de nós por causa disso. Eu acho que é porque só se conhece esse recurso, se souber outro recurso vai ser diferente. Isso. Então, a cobrança é um negócio muito sério, né? Outro problema, o nono, né? Olha, você vê quantas coisas nos atrapalham, né? Na hora que a gente quer mudar. Por quê? Porque a gente tem que saber se a gente tem tudo isso. É o vitimismo, né? As pessoas não gostam, mesmo que elas saibam que se fazem de vítimas, elas não gostam que a gente aponte isso nelas. Porque é muito dolorido, porque aí também esbarra no orgulho. Quando eu chego para você e falo assim, você está se fazendo de vítima, né? Ela fala, não, a minha vida é ruim mesmo. Olha, meu pai e minha mãe fazem isso, meus irmãos fazem aquilo, meu namorado, meu marido, meu isso, meu aquilo. Todo mundo é carrasco na vida dela, né? O chefe, as amigas abandonam. Ela é a doente, quer dizer, ela é a perfeita vítima. Mas quando você aponta isso, ela não quer saber. E a pessoa precisa saber que tá no vitimismo para ela poder se livrar disso, porque isso daí impacta demais a vida, né? E você fica estagnado nisso. Então, o vitimismo é aquela que pode nos levar para o fundo do poço. Ela nos induz a acreditar que tudo e todos são culpados pelas nossas dificuldades. Ela que nos põe cegos para o nosso livre-arbítrio, para a consciência da lei de ação e reação. É a mão dos chatos, já que a certa altura ninguém suporta mais ser um passivo ouvinte de lamúrias e de queixas doentias. Então, muitas vezes lá no grupo, surgem problemas com as pessoas, porque elas reclamam, e daí você fala para olhar isso, para ouvir um áudio, assistir um vídeo, ler um livro, fazer alguma coisa para que mude a situação dela, e ela não faz. Quem está dentro do vitimismo não faz. E ela continua naquela queixa, né? E todo mundo que ela encontra na frente, ela reclama da vida, É o mesmo grupo do Face, o grupo do Síndrome do Pânico. E numa dessa, as pessoas vão enjoando, vão cansando de ouvir, né? Daqui a pouco ninguém dá mais bola, né? Porque sabe que ela vai continuar reclamando sempre o resto da vida. Então, aí as pessoas começam a se afair, aí se concretiza o vitimismo dela. É uma vítima mesmo, porque aí ninguém nem aguenta ficar perto. Então, olha, quem não ouviu isso, eu fui enganado, ela me magoou profundamente, ela é muito irresponsável, faço tudo por ela, e ela ainda pisa em mim, né? Meus filhos não me respeitam, é sempre assim. As pessoas não me dão valor, não reconhecem o que eu faço. Eu aguento tudo isso porque tenho filhos pequenos. Já percebeu que em todas as frases acima você é a vítima? Qual é a sensação? É muito ruim? Por que raios você ainda se põe nessas... Porque, na realidade, a vida traz problemas para todo mundo. Né? Mas por que será que insistimos em ficar nessa situação? Em vez de tomar certas atitudes e mudar isso. Né? Sempre que alguém tiver alguma atitude abusiva, diga, eu não permito. Você tem que tomar atitudes contra... ou em relação às pessoas que fazem as coisas erradas para você. E nem ouse pensar que é grosseria. Grosseria é a falta de amor e respeito por si. Comece agora a aceitar que nasceu para o melhor, pois desta forma você entenderá que não pode aceitar nada abaixo do melhor. Saberá se colocar em seu devido lugar e saberá colocar a cada pessoa em seu devido lugar. Essa atitude nada tem a ver com arrogância, tem a ver com respeito a si mesmo e com o outro. Essa atitude te ensina que o outro só te trata da maneira como você se trata. E como você permite ser tratado. E por favor, entenda de uma vez por todas, cada um sabe das suas ações. Cada um sabe o que é certo e errado e não cabe a nós julgarmos as atitudes dos outros.
É de sua inteira responsabilidade se conhecer e se valorizar, pois é só dessa forma ter a sabedoria para sair do vitimismo e tomar o controle da sua vida. Então, você precisa tomar o controle da sua vida para sair desse impacto que é o vitimismo. A 10ª, por final, né? Existe muita coisa que nos atrapalha, né? Mas essas 10 aqui é a culpa, né? Como um sinistro feiticeiro, essa mão descontrola nosso mundo interior, fazendo com que acreditemos que quando respeitamos nossas próprias vontades, estamos no jogo de crime e castigo. Nós nos punimos e nos maltratamos quando acreditamos nela. É ela que sopra em nossos ouvidos a frase você é egoísta. Quando você ousa fazer aquilo que você gosta, você ouve uma voz interior dizendo que você é egoísta. Ela não nos deixa perceber que nos chamam de egoístas aqueles que geralmente desejam nos explorar. Então, a manipulação do outro vem em cima da nossa. Nós sentimos muito isso, muita culpa. As pessoas nos manipulam com muita facilidade. Então, o Gasparetto diz que a gente aprendeu durante a nossa vida várias coisas erradas. Por exemplo, as pessoas acham que sentir culpa por alguma coisa é algo maravilhoso, muito nobre. E por isso se põe em toda situação a pedir desculpas, ou seja, procuram desfazer-se da culpa que sentem ou assumem por determinada situação. Existem pessoas que carregam uma culpa a vida inteira, achando que senti-la é uma característica da pessoa que é humilde ou temente a Deus. Na realidade, culpa é pretensão. Em toda a cabeça da pessoa que se sente culpada passa algo como: você deveria ter feito aquilo, você deveria ter feito assim, você deveria ter sido melhor, você deveria ter pensado nos outros, como se ela tivesse que ser um modelo ideal para alguém. Então, o ideal é apenas uma ideia, não existe em si, não leva em conta o limite de cada um, a verdade de cada um ou a história de cada um, uma vez que impõe um dever. E se alguém não cumprir com esse dever, será humilhado, massacrado perante todos, sem escolha. Ou você atinge as expectativas perfeccionistas, ou os outros vão judiar de você. Então, Gasparetto, ele tem um áudio só sobre como lidar com a culpa, né? A culpa não, acho que não é esse o nome, acho que chama só culpa. O áudio do Gasparetto tem lá no grupo, que ele fala que culpa é uma pretensão. Desculpa. É você achar que você poderia ter feito diferente, mas você não poderia ter feito diferente com o que você sabia, com o que conhecia, com os recursos interiores que você tinha, com o sistema emocional que você tinha na época, então você só podia ter aquilo que fez mesmo. Então, culpa, não adianta sentir, a culpa na realidade nem existe, porque você não poderia ter feito diferente do que fez. Quando essas mãos entram em ação, temos que amputá-las, usando as mãos de todo o bem que há dentro de nós e que, apesar delas, se esforçar para mostrar sua grandeza. E quando chegamos à definitiva conclusão, essa grandeza está pronta para manifestar-se em qualquer momento, as 10 mãos da mente já não terão poder sobre nós. Então, isso aqui é autoconhecimento e usar o que você tem de melhor em você para se livrar disso. Então, temos algumas dicas aqui de como nos livrarmos disso, né? Que é aceitar a realidade, perceber a nossa ausência de controle sobre a vida e as pessoas. Mude a si mesmo e os outros responderão a esse novo padrão de energia. Porque nós falamos sempre que conseguimos mudar as outras pessoas. O que nós conseguimos é mudar a nós mesmos e as pessoas mudam em reação à nossa mudança. Somos capazes de fazer o que temos que fazer, percebendo nossos potenciais e os redirecionando para agirmos em prol de nós mesmos. Não culpar ninguém por nada, pelo contrário, usar seu livre-arbítrio e agir de acordo com o que sabe e pode.
assumir a responsabilidade de usar o seu poder de escolha a seu favor, se responsabilizar por você e por suas escolhas, conservar seu poder em suas mãos, trabalhar sua independência emocional. Então, aqui estão os créditos de onde eu tirei esses slides, esses textos aí, né? Eu faço uma mistura enorme, mas é basicamente isso. Vamos procurar refletir sobre todos eles. Eu posso colocar lá no grupo, dar uma lida e refletir sobre isso. Se tiver, procurar se livrar disso, né? Nós não temos todos esses, graças a Deus, não temos todas essas mãos ao mesmo tempo agindo na nossa mente, né? Mas algumas nós temos sim, e faz bem parte da personalidade de quem desenvolve um transtorno de ansiedade. Então era isso.